Boa noite, seja bem-vindo a mais uma celebração da nossa juventude live. Aproveite esse tempo para buscar a Deus, entregar o seu coração, entregar a sua vida diante do altar dele. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe o vídeo, leve essa mensagem de salvação e vamos juntos adorar a Deus com a banda live. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. Vem, Senhor, és o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Me molda, Senhor, ao teu. Obrigado, Deus, porque a gente pode te adorar, Senhor. Tu és a nossa confiança, Tu és a nossa força. Minha esperança, força que sustenta, a razão
alentar, a razão para prosseguir, meu futuro certo, pão que me alimenta. Quando eu penso em desistir, tu és criador, amigo, fiel a mim. És meu pastor, és meu pastor, abrigo, amor sem fim. Vou ao teu encontro para ouvir do teu amor de Pai, oh, amor por mim. Nada mais importa quando sinto teu amor de Pai. Amor por mim eu vou ao teu encontro para ouvir do teu amor de Pai. Amor por mim, nada mais importa quando sinto teu amor de Pai. Amor por mim, amor por mim, sinto teu amor, só o teu amor de Pai. Glória a Deus. Amém. Glórias ao Senhor, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti para adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, independente da situação, independente das circunstâncias. Que nosso coração esteja voltado 100% para Ti, Senhor. Que nada que esteja impedindo nossos olhos de ver Tua graça sobre nós, Pai. Que nada nos impeça de ver o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nessas circunstâncias achamos que louvar a Ti é uma opção, mas não, Pai. A gente tem o privilégio de adorar o Teu nome. Isso não se compara a nada. Em tempos assim de quarentena, muitas pessoas estão tristes, sofrendo, trancadas, mas ainda assim a gente tem um privilégio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por Tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver Teus olhos de amor, para que eu possa viver Sua vida. Ele entregou.
com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontro agora. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sua vida entregou por nós. que salva o pecador. Foi cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que faz, Pai. Obrigado por tudo que faz por nós. Sua graça derramada sobre nós. Que nesse momento Teu Espírito Santo, Pai, invada nossos corações. E que a palavra, Pai, penetre, Senhor, em nome de Jesus. Para que nosso corpo, nossa mente gera mudança em nós, Pai. Eu quero estar aberto essa noite para escutar o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus eu peço pelos meus irmãos, Senhor, que estejamos de corações abertos para o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebranta desde já o nosso coração. É isso que eu lhe peço e oro, Pai. Amém. Fala, galera, chegamos para a hora da mensagem e eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, ministra, Senhor, os nossos corações, nos dê sabedoria para entender a Tua vontade em nossas vidas. Visita cada lar neste momento, cada pessoa que está assistindo, que ela possa sentir o Seu Espírito Santo, o Teu poder, ó Deus, de transformação, de transformar vidas, e que haja salvação neste tempo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pessoal, essa noite quem vai falar vai ser o nosso amigo Peterson, batera. Então, se prepare aí para o que Deus tem para falar no seu coração, né? Compartilhe essa mensagem e no final vou responder algumas perguntas, hein? Deus abençoe. Amém. Bom, galera, obrigado, pastor, mais uma vez pela confiança aí, por estar compartilhando mais uma vez algo que Deus colocou no meu coração com vocês aí. E hoje eu quero falar sobre serviço, sobre servo, ser servo. E o texto está em Marcos, no capítulo 10, versículo 35. Quero dar um título para essa mensagem, chamado Chamados para Servir. Só que antes eu quero chamar a sua atenção. Você já ouviu falar em apocalipse zumbi? É algo que está muito no nosso contexto, do nosso dia a dia, né? Nos jogos, nos filmes, nas brincadeiras, nas piadas. E tem algumas coisas que se tornam comum no nosso dia a dia quando a gente começa a ver muito, né? Hoje eu fico vendo meu filho vai jogar os joguinhos lá, os joguinhos do zumbi, e ele dando tiro na cabeça do zumbi lá. Os filmes, na minha época, eu ia assistir um filme, e o filme de zumbi, quando estava começando, era tenso. Eu ficava com medo, não dormia direito à noite. Hoje não, hoje o pessoal assiste joguinho. Eu lembro quando saiu o jogo Resident Evil. E, rapaz, os amigos meus chamavam a gente para assistir, jogar o joguinho Resident Evil, e a gente ficava com medo, porque eles queriam jogar à noite, porque gostava de filme de terror também. E hoje não, hoje é comum, isso é natural. E tem algumas coisas com o tempo que vai se tornando natural. Por exemplo, eu lembro assim como começou, quando saiu o UFC, Royce Gracie, né? E eu comecei a assistir aquilo, e aquilo era agressivo para mim. A hora que eu via, porque você brigava na escola, depois fazia as pazes, mas quando eu comecei a ver aquela luta assim, dos caras esmurrando para valer mesmo, para ser o campeão ali do Ultimate Fight, aquilo foi agressivo para mim. E hoje eu assisto assim, e é normal, avalio até às vezes, com a minha leiguice, se é que existe essa palavra, a técnica do lutador. Mas hoje a gente já consegue até discernir o tipo de luta que ele oferece ali quando está lutando. E como isso se tornou hoje talvez comum, né? Hoje nas redes sociais, você passa um vídeo rapidinho e o cara já deu um soco ali e foi de boa. Mas antigamente isso era mais agressivo para mim. Na minha época de escola também, eu tenho 40 anos, não sou tão velho assim, acho que sou mais novo, sou não, o pastor Daniel é mais novo que eu. Mas eu ainda sou jovem.
Mas na minha época de escola, tinha uma matéria que falava sobre moral e ética. A matéria se chamava Educação, Moral e Cívica. E tinha uma matéria de Sociologia também. Ela nos trazia um entendimento de moralidade e de ética. Essas matérias hoje não tem, mas na minha época, quando eu estudava isso, ou eu falava que estudava, não era muito estudioso na minha época, mas hoje eu vejo como isso contribuiu em certa parte para o meu entendimento de moralidade, de viver em sociedade. Talvez quando a gente entra na faculdade, começa a estudar um pouco mais sobre isso. Mas só uma definição que eu achei interessante, que é a ética, ela está relacionada com a reflexão do bem e do mal, certo e errado, certo ou errado, sobre a razão de desejar a justiça e a harmonia e os meios de alcançá-las. A moral, ela está relacionada ao indivíduo em relação à ética. Então hoje tem algumas coisas no nosso cotidiano que se tornam normais, porque a gente às vezes acostuma com isso. E talvez você me pergunte, mas o que isso tem a ver com a questão do serviço? Eu quero trazer essa introdução para nós refletirmos a respeito de como algumas coisas entraram na nossa vida e se tornaram comum. Por exemplo, uma mentira. Eu conheço uma pessoa que ela mente tanto que ela acredita na própria mentira dela, com convicção, e chega a ser agressivo quando você mostra para ele que aquilo é mentira e ele bate firme. Aquilo se tornou comum para ele. Em alguns casos isso talvez torne até uma doença, se torne uma doença. E a gente pode citar vários outros exemplos aqui. E eu me perguntava, ou talvez quando eu leio algumas coisas, eu me pergunto, de onde se fundamenta a ética e o meu viver, para eu viver uma sociedade com uma moral alinhada, ou talvez para eu viver em sociedade, de onde vem esse fundamento? Se a gente for estudar um pouco, não vou entrar aprofundadamente nisso, mas se a gente for estudar um pouco, as leis, por exemplo, que regem o nosso sistema hoje, ela veio lá de Roma, né? Quando Roma se tornou, quando o cristianismo se tornou a religião do império, então as leis foram baseadas já em cima dos valores cristãos. E tem algumas coisas que nós vivemos hoje que são baseadas em cima disso, desse entendimento, dessa ética e dessa moralidade. Quando eu me torno cristão, que significa um seguidor de Cristo, eu começo a fazer parte de uma cultura moral e ética segundo Jesus Cristo. Sim ou não? Ele nos trouxe vários ensinamentos sobre isso. Então, quando nós colocamos o nosso coração ao senhorio de Jesus, eu preciso me enquadrar dentro de um entendimento que existe um padrão a ser seguido. E isso alinha o meu coração com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo presente hoje. Tem um versículo que eu anotei, Romanos 14:17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então existe um senso de justiça promovido no nosso coração através do reino de Deus. O reino de Deus, ele promove isso no nosso coração. Lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14, diz assim também: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção,
a remissão dos pecados. Ou seja, ele nos libertou de uma era e nos transportou para uma era de justiça, ao qual ele nos ordenou para que vivêssemos em amor. Então eu tenho um entendimento que o reino de Deus, ele invadiu esse século e hoje nós vivemos essa justiça. O reino de Deus hoje ele está presente nos nossos dias. E aí você às vezes pode perguntar, mas como pode haver tanta injustiça, como pode haver tanto abuso de crianças, como agressão e violência, sendo que o reino de Deus hoje está nesse contexto nosso. Jesus ele começou uma obra que vai se realizar na segunda vinda dele. Nós não vamos falar sobre escatologia aqui também, mas só nessa introdução para a gente entender o que eu quero falar mais na frente aqui. Mas nós temos que entender que hoje nós temos acesso a essa justiça de Deus. Nós temos acesso à cura. Jesus hoje cura. Jesus hoje transforma. Eu sou um exemplo da transformação de Deus. Através da palavra, eu entendi a palavra e Deus trouxe transformação. E a sua vida também, você pode ter tido esse contato também e pode dizer isso. Ou talvez se você está assistindo esse vídeo e não teve, nós precisamos crer, você precisa crer que essa realidade se faz real agora. E aí eu quero ler o texto aqui então, Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Diz assim, o contexto: nisto Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda? Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, disseram eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Como que a gente pode entender hoje, então, aqui agora, a introdução que eu fiz, tem algumas coisas que acontecem que se torna comum aos nossos olhos, porque esse é o padrão normal da sociedade. Hoje, um cara, para ele ter um cargo de gerente numa empresa, ou ser bem sucedido, entre aspas, ele passa por cima de tudo. E ele tem que ser visualmente ou intelectualmente, não que no reino de Deus não tenha que ser, mas ele passa por um padrão estabelecido pelo mundo. E Jesus, ele veio para quebrar esse padrão. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a questão da mudança de mente. Eu preciso ter uma mentalidade do reino. A mentalidade do reino não é como a mentalidade do mundo. Jesus ele veio para quebrar algumas coisas. Lá em Romanos 12, no capítulo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibam qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a mentalidade do reino, ela é diferente da mentalidade desse mundo. Então, eu preciso primeiramente
colocar o meu coração na mentalidade de Cristo e entender que a mentalidade dele é que é boa e perfeita para mim. Amém? Precisa haver uma mudança total no meu comportamento quando eu entendo a palavra de Deus no meu coração. A palavra para isso se chama metanoia, que é uma mudança total de comportamento. Quando eu tenho o acesso, que eu tenho um encontro com Jesus Cristo, ele traz uma transformação na minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela muda. Entregar o meu corpo, mente e espírito ao senhorio de Jesus. Então, tem algumas coisas, alguns comportamentos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto e aquilo que eu reproduzo. Isso mostra, na verdade, mais o que eu reproduzo mostra quem eu sou nele. E eu me alimento pelo que eu vejo e o que eu ouço. E cabe a mim filtrar diante da palavra de Deus o que é bom, que agrada ao Senhor. Então, em todo esse sistema que nós vivemos do mundo, nós precisamos ir para a palavra. Como eu disse, Jesus deixou vários ensinamentos para nós a respeito dessa cultura desse reino. Amém? Segundo ponto, entender o propósito. No versículo 37, eles perguntaram aí, eles pediram ao Senhor: permite na tua glória que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus falou aí: não sabeis o que pedis. Eu preciso entender o propósito. Para que eu fui criado? Se Deus me chamou para alguma coisa, eu preciso entender, na visão dele, o porquê, como realizar isso. Para eu ser um líder de célula, por exemplo, eu tenho que entender que eu não estou ali para mandar nas pessoas, mas que eu estou ali para servir as pessoas. As coisas mudam quando você tem... Já pensou, você tivesse um patrão que te serve? Você chega na empresa, o patrão está chegando junto com você, aí tem uma vaga do patrão. O patrão fala para você assim: não, pode colocar o carro lá na minha vaga, que hoje eu vou deixar o carro de fora. Essa é a mentalidade do reino. Serviço. Quando se sabe o que tem de fazer, não há desvios. Eu não fico procurando caminhos para chegar àquele ponto. Porque quando eu entendo o coração do serviço, de entrega, Deus vai me colocar em algumas posições de confiança dele, porque ele sabe que pode contar comigo e com você. Os propósitos de Deus precisam estar acima dos meus. Como é difícil isso? Eu me lembro quando eu estava decidindo a profissão, meus 20 e poucos anos, o que eu ia fazer da vida, qual profissão seguir. E era um conflito difícil demais para mim. O que eu vou ser para sustentar minha casa e tudo. E eu entendi nessa época que eu precisava ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Aliás, Deus queria, eu tinha que ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Porque essa era a vontade dele. Esse é o caminho para que seja perfeita e agradável e boa a vontade dele na minha vida. Como isso é difícil. Você negar a sua vontade, falar: eu queria tanto isso, mas talvez não é esse o caminho que você tem. Talvez em relacionamentos, por exemplo, você namora uma pessoa, mas aquela pessoa, você sabe que ela não é de Deus para você. Que lá na frente o caminho vai bagunçar. Porque ela não tem os mesmos princípios às vezes que você.
Então, se submeter à vontade de Deus e ouvir a vontade dele, às vezes isso leva a um caminho de sacrifício. Mas isso é importante, eu entender o propósito. Terceiro ponto, ser servo. Engraçado que no capítulo anterior, capítulo 9, os discípulos, eles já estavam discutindo sobre isso. No capítulo 9, versículo 33 e 34 diz assim: e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, e perguntou-lhes, Jesus perguntou para eles, o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles ficaram em silêncio, porque no caminho estava discutindo sobre quem era o maior. Muito engraçado isso, porque essa é a tendência natural. Quem vai ser o líder? Tem pessoas que escondem, não, eu não quero liderar ninguém não, eu quero ficar na minha aqui de boa. Mas Deus não tem isso para nós. Uma geração de sacerdotes e reis. Então Deus nos chamou para governar, para ser líder e influenciar as pessoas. Mas na visão dele. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus e eles discutiam quem que ia ser o líder. Quem é o maior aqui entre a gente? E Jesus, percebendo aquilo, já disse para eles, o que vocês estavam discutindo? E eles ficaram envergonhados. E aí, mais no versículo da frente, foi o contexto que a gente leu. E quando nós estamos na presença de Jesus, o nosso coração ele é revelado. Irmãos, nós precisamos aprender a estar na presença de Jesus. Nós precisamos aprender a chegar perto dele todos os dias e escutar a voz dele. Porque isso vai fazer a diferença nas nossas decisões e do futuro. Então hoje, nessa reflexão que eu trouxe a respeito do contexto em que vivemos, como que está a sua mente, como que você pensa o cristianismo no nosso dia a dia, no seu dia a dia? O seu coração está alinhado com a vontade do Senhor? O meu coração está alinhado com a vontade do Senhor? Você está vendo esse sotaque de goiano aqui? Eu vim lá de Goiânia, já tem 2 anos e pouquinho que eu estou aqui em Piracicaba, e as minhas decisões me trouxeram para cá. E às vezes, quando algumas coisas dão errado, eu questiono, essa decisão que eu tomei, eu escutei realmente do Senhor? Ou isso veio de mim? Então, eu estar com o meu coração alinhado com o coração de Deus, em obediência à vontade dele, isso já me torna um servo. É interessante pensar na palavra servo, porque quando a gente pega o sentido original do texto, a gente entende que servo é a mesma coisa que ser escravo. E se a gente mudar o nome da palavra, a gente já vai ter um sentido diferente. Eu sou escravo de Jesus. Como é diferente pensar assim. Não, eu sou escravo. Outra comparação, a palavra ministério significa serviço. Então, eu estou debaixo desse senhorio aí, servindo. Ou seja, eu sou escravo disso. Mas no entendimento de Jesus, de que servir é bom. A palavra fugiu aqui, mas é bonito aos olhos de Deus. No versículo 41 diz, sabeis que os que são governantes têm-nos sobre o seu domínio. Quando uma pessoa tem a autoridade de governo, ela manda e desmanda. Porque precisa ter também essa
organização social. Mas quando eu tenho o entendimento que eu estou governando para servir os pobres, para servir os necessitados, como muda? Eu sou um escravo, na verdade, do ministério de governo. Versículo 42. Mas entre vós não é assim. E Jesus está nos ensinando. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Nós fomos chamados para servir. Essa é a proposta do Evangelho. Fomos chamados para servir. Você foi chamado para servir. E aí, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, de quarentena, de reclusão social, estava conversando com um amigo essa semana, e ele me falando sobre como a estatística de violência, vi uns posts também do pastor, como a estatística de abuso sexual aumentou nesse tempo de pandemia, de confinamento. Isso revela o entendimento, isso revela o coração da humanidade. O que a humanidade tem vivido? Eu entendi que eu, como homem casado, que amar a minha esposa é servir a minha esposa. Então, quando eu entro dentro de casa, a primeira coisa que eu pergunto para ela: amor, você está precisando de quê? O que eu posso te servir hoje, te ajudar? Porque eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou eu fazer. Uma vez a gente viajou, eu estava muito cansado, dirigindo o carro com muito sono. E meus meninos, eu tenho uma de 4, e a Ana Beatriz de 4 e o João Pedro de 9. E os meninos pulando dentro do carro, e eu cansado. E aí, a Priscila também cansada. Aí o João Pedro falou assim: papai, quando a gente chegar em casa, você leva a gente para andar de bicicleta? Aí eu olhei para a Priscila assim e falei assim: eu levo, meu filho. Aí ela: como assim? Aí eu falei assim: eu não vou ter essa oportunidade talvez daqui a alguns anos. Então essa é a oportunidade. E uma das poucas lembranças poucas não, tenho várias, mas dessas várias lembranças que eu tenho do meu pai não foi um cara que me deu muita coisa, não foi um cara assim, que eu tive conversas às vezes para me direcionar e aconselhar algumas coisas, mas meu pai fez uma coisa que me marcou. Ele andava de bicicleta comigo, ele soltava pipa comigo, ele tomava banho na chuva, a gente tomava banho de chuva, na enxurrada, deitava assim na enxurrada. E essa era a forma de meu pai expressar o amor e o serviço dele para os seus filhos. E quando o meu filho fez aquele pedido, eu não pensei 2 vezes, eu estava cansado e eu fui. Mas eu entendi que isso é serviço. Eu entendi que quando eu nego a minha vontade em favor de outro, eu estou servindo a vida dele. Eu entendi que quando eu dou o meu ouvido para uma pessoa, mesmo às vezes querendo assistir um filme no Netflix, ou querendo ter o meu lazer, mas eu gastei um tempo para ouvir aquela pessoa, eu estou servindo ela. E nesse contexto em que vivemos hoje,
Isso não é um padrão normal. Todo mundo hoje só olha para dentro de si, para dentro do seu umbigo. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. E eu quero te encorajar. Você, onde você está, na sua casa, talvez é isso que você está sentindo falta, de servir uma pessoa. Porque você nasceu para isso. Porque o Evangelho, ele traz essa satisfação no nosso coração quando eu sirvo uma pessoa. Então eu quero te encorajar nesses dias de confinamento. Sirva uma pessoa, seja criativo. Manda um bolo para a casa de uma pessoa. Já que você não pode ir lá fazer o bolo para ela, pede lá no iFood. Meu amigo esses dias me apresentou umas coxinhas deliciosas que eu comi. Hoje, inclusive, foi muito bom. E eu lembrei dele. Então pede uma coxinha gostosa e manda para o seu amigo. Sirva ele. Ou melhor, faça uma ligação ou mande um WhatsApp e pastoreie aquela pessoa. Você não precisa ter o título de pastor para você pastorear uma pessoa. Você pode ligar e perguntar como ela está. Posso orar por você? Vamos fazer melhor ainda. Vamos orar e pedir para Deus colocar no nosso coração uma pessoa. Falou: Jesus, eu estou aqui, eu te conheço, está difícil, eu queria sair, mas hoje eu quero servir alguém, eu quero abençoar a vida de alguém, e eu quero pedir que o Senhor coloque alguém no meu coração, que eu vou ministrar uma palavra, que eu vou fazer uma atitude com ela, e eu vou abençoar a vida daquela pessoa, eu vou servir. Não tenha dificuldades em servir as pessoas, porque esse é um dos princípios do reino de Deus. Aquele que quiser ser grande, que sirva os outros. Então Jesus nos ensinou, lavando os pés, se ajoelhando e sendo menor para ser grande. Amém? Então eu queria fazer uma oração com você, pedindo para que o Senhor venha nos ensinar a ser servos. Dentro da igreja, às vezes a gente chega num culto, no live, e você está mal, e você está pensando em você, e eu preciso de uma palavra para mim, eu preciso de uma palavra para o meu coração, porque eu preciso solucionar isso, e isso, e isso. E talvez esse não é o caminho. Talvez o caminho seja o contrário disso que você e eu às vezes pensamos. Nós precisamos nos doar uns para os outros, independente de horário, independente de disposição, mas Deus quer nos usar para abençoar uns aos outros. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. O teu amor, ele trouxe uma revolução, mas não é uma revolução de bagunça. Não é uma revolução que arromba agressivamente. Mas o teu amor, ó Deus, ele chegou em nosso coração de forma suave. Chegou no nosso coração de uma forma que nos transformou e nos marcou. E não tem como viver sem o Senhor, Jesus. Quero pedir a Deus pelos meus irmãos que estão ouvindo agora essa palavra, para que aqueles que têm feridas, que o Senhor sare agora nesse momento. Aqueles que estão angustiados, que o Senhor traga força, ó Deus, para que eles venham vencer. E que essa palavra, ó Deus, traga o entendimento para nós, que nós precisamos nos doar, que isso vai trazer satisfação para nós. Que o entendimento, ó Deus, de servir no teu reino faz a diferença. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Seria se ao invés de falar
fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé, o mundo inteiro pra correr. Estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. 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 Mas como seria se ao invés de falar fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé, o mundo inteiro pra correr. Estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. 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 Obrigado, Senhor. O Senhor é o próprio amor, Pai. Que em nome de Jesus, essa semana seja o Seu nome glorificado em todo lugar, em todo momento, Pai. Agradeço por cada irmão. Agradeço, Pai, por cada vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar reunidos em família ainda. Então, obrigado, Pai. Que abençoa cada vida, abençoa cada família aqui representada, Senhor, na transmissão, quem estiver assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma a nossa semana. É isso que eu lhe peço e te oro, Pai. Obrigado. Amém.
galera, boa noite. E aí, tá usando sua máscara? Fique esperto, hein? Coronavírus tá por aí. Então usa a máscara, mas aqui a gente tá protegido. Eu vou tirar pra gente gravar aqui, tá bom? Seja bem-vindo a mais um Pergunte o que Quiser, né? Algumas perguntas muito interessantes, né? E se você quiser fazer pergunta, acessa nosso Instagram, clica lá na bio, lá tem o link para as perguntas. Tem o QR Code rolando aí na tela também. Então faça a sua pergunta, não deixa para depois, não precisa colocar o nome. Mas o mais importante é que você, né, tenha aí a resposta baseada na Bíblia, né, no conhecimento bíblico. Que às vezes a gente pensa um tanto de coisa, da nossa vontade, do nosso jeito, mas bora para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala sobre tudo isso aí, que está dentro da sua cabeça. Mas vamos lá, a primeira pergunta. Na parábola das sementes, os 3 tipos de solo, além do frutífero, representam pessoas salvas? Não, não representam pessoas salvas. É uma boa pergunta. A parábola é muito educadora e assim, só que lá nos textos, né, em Mateus 13, 1 a 23, Marcos 4, 1 a 20 e Lucas 8, do 4 ao 15, né? Depois você continua lendo o texto, no final tem a interpretação. Mas eu gostaria de falar para você, dividir da seguinte maneira, para ficar bem tranquilo para a gente. O que é o semeador, o que é a semente e o que são os solos. Dividir em 3 partes os conceitos aí. O semeador é o canal pelo qual a semente chega à terra, né? Ao solo. Então, assim, ele é o veículo, ele é aquele que vai levar. O interessante é que o semeador em nenhum momento fala qual foi o preparo dele, fala o nome dele. Então, a ideia é que o semeador não tem que ser um cara super, ultra, mega capacitado para fazer alguma coisa, para levar essa semente. O mais importante aqui é a semente. Entende? Você entendeu? Agora você vai entender porque a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma só. Olha que interessante. A palavra é a que vai gerar transformação. A palavra é a que vai ser semeada. E aí, o que sobrou então para o solo é o coração de cada pessoa. Sou eu e sou você. E na parábola falam de 3 solos. Né? Sou eu e é você, né? É. Sou eu e sou você. É, verdade. Então vamos lá. O solo, o que eu falei? Agora eu perdi. O solo sou eu e sou você. E é você. De novo, hein? O solo sou eu e você. Você entendeu? Então é o seguinte, né? A diferença está como esse solo está preparado para receber a palavra, a mensagem, a semente. O primeiro solo é um solo de beira de estrada, é duro, é impermeável, ele não tem uma mente aberta e receptiva para receber essa semente. Então a semente vai cair ali e não vai frutificar, não vai ter transformação. O segundo solo é um solo pedregoso, né, cheio de pedras, de dificuldades. A semente não consegue aprofundar as suas raízes. Então, durante os tempos fáceis, tá ali, a semente está de boa, mas quando chegam os momentos difíceis, né, ela não resiste, porque ela não tem uma base firme. É o segundo solo. E o terceiro solo é aquele solo que recebe a palavra ela tem um bom fundamento, a semente tem uma boa base e ela dá fruto. Então esse é um bom solo. Então fica a pergunta, qual desses solos é você? O seu coração. É aí que está a chave da parábola. Nós somos o solo. Então qual desses solos é você? Qual desses representa o seu coração? Você é aquele que chegou, que a semente chegou, você simpatizou, mas não levou nada a sério. Ou você é aquele que a semente chegou, que a palavra chegou, né, que no momento ali que estava tranquilo, não gostei, isso aqui é para mim, só que quando vê algum problema, alguma dificuldade, não é para mim, abriu mão. Na hora que chegou alguma tentação, algum pecado, você abriu mão. Ou você é um solo que recebeu, que teve uma raiz aprofundada, uma base forte e, né, reteu tudo isso e produziu frutos. Esse é o bom solo. Então a salvação chegou até você. Vamos lá. Segunda e terceira pergunta, porque são 2 perguntas aqui e a resposta é a mesma. O que a igreja pensa sobre terapia holística?
Você pode ter pensado, nunca nem ouvi falar. Mas vamos continuar. A meditação pode fazer parte da vida do crente? Ou não podemos acreditar em chakras e energia? Por que eu coloquei essas duas perguntas juntas? Porque tem um pouco a ver. A palavra do Senhor, ela vai falar que os servos, os discípulos de Deus, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos que focar a nossa fé e a nossa conduta na vontade de Deus e no que Ele nos ensina. Ele é quem vai suprir todas as necessidades, Ele é que vai direcionar os nossos passos, Ele é que vai, através do Espírito Santo, transformar as nossas vidas. Então, assim, essas outras coisas não devem fazer parte, né, da vida de um cristão, de um discípulo. Ah, pastor, como assim? Ah, horóscopo, não sei o que, meditação, não sei das quantas. Todas essas coisas, elas têm uma base, um princípio em astrologia, adivinhações, e tudo isso é condenado na Bíblia. Não, pastor, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Faz a seguinte pergunta para a pessoa que está te oferecendo isso. Quem é Deus para você? Ela vai falar que Deus é algo ético, é um ser que ensina coisas boas e que a gente tem que praticar isso, porém, ela nunca vai, talvez ela não assuma para você que Deus é o Deus que sabe e faz todas as coisas. Ele é o nosso provedor. Então, assim, a palavra, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Saul queria consultar os mortos para saber o que ia acontecer. Deus condenou. Né? E outros exemplos também. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo chega numa cidade, tinha uma moça lá que era profetisa, fazia adivinhações. E aí, o que ele fez? Ele orou pela pessoa, aquele espírito de adivinhação saiu e os comerciantes que exploravam aquela mulher ficaram irados. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Você tem dúvidas, você tem passado por anseios, por lutas. Para de buscar essas coisas que têm um nome bonitinho. Né? Busca na palavra de Deus. Busca um aconselhamento, busca um discipulado. E se realmente você precisa de uma ajuda mais profissional, né? Sei lá, na área psicológica, tem os psicólogos, precisa de um médico, tem o psiquiatra. E eu não estou falando isso de uma forma preconceituosa. Pelo contrário, essas pessoas existem porque Deus também deu ao ser humano, né, capacidade e conhecimento para tratar essas doenças, se for o caso. Então busque aquilo que é palpável, não vá atrás dessas coisas, né? Vamos buscar fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus condena todo esse tipo de busca, de energias, de runas, não sei o que, condena tudo isso. Né? Bora lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta não é tão uma pergunta, é uma afirmativa com uma dúvida, mas diz assim: amizades antigas que mudam após nossas decisões de vida ou decisão por Cristo, eu entendo. Cara, isso acontece. Às vezes a pessoa, você é amigo dela há muitos anos e quando você aceita Cristo, Jesus Cristo, ela acha que você vai virar a pessoa mais chata na vida dela, vai virar uma pessoa que vai constrangê-la o tempo todo. E isso pode acontecer porque a visão que ela tem de igreja é uma visão totalmente deturpada. Então, o que você vai fazer? Primeiro, a sua vida tem sim que mudar. A sua vida tem que ser transformada. Se você aceitou Jesus Cristo, aceite então a transformação que Ele tem para você. Mas a sua amizade com essa pessoa não tem que acabar. Pelo contrário, você agora é um agente de salvação. Você é um canal do Evangelho para chegar até essa pessoa. E mostra para ela e tenta apresentar para ela o que realmente é a igreja. Não isso que está na televisão, de pessoas que estão lá falando só de dinheiro. A nossa família, né? Se você conhece a nossa família não é assim. Nós queremos viver o quê? Viver o amor de Deus. Levar para eles um amor sincero e verdadeiro. E que transforma e que salva vidas. Então apresenta esse evangelho verdadeiro para essas pessoas. Né? Acabe com esses preconceitos que eles têm sobre a igreja. E uma das oportunidades, né, e uma que é muito bom na nossa igreja são as células. Né? Convida a pessoa para participar de uma célula, agora pelo Zoom. Né? Convida ela para participar da célula que você faz parte e apresenta para ela as pessoas que crente e evangélico, pelo menos aqui na Bethesda, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro, alguém que está correndo atrás das buchas, querendo mandar todo mundo pelo inferno. Pelo contrário, a gente quer atacar e saquear o inferno, levando salvação para as pessoas, tá bom?
Bora lá, próxima pergunta e última pergunta de hoje. Eu fui longe demais para conseguir o perdão. Olha só. Profundo, tocante e assim, muito sensível e muito séria essa pergunta. A pessoa está dizendo que ela foi longe demais para conseguir o perdão de Deus. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que está rolando na sua vida, né? Mas vamos entender algumas coisas aqui. Eu vou ler 2 versículos para você. O primeiro está lá em Lucas, no capítulo 24, versos 46 e 47. Diz assim: E disse, sim, está escrito que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia. E a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, Jesus Cristo veio, sofreu, morreu, ressuscitou no 3º dia. Para quê? Para levar a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados, primeiro em Jerusalém, mas essa mensagem seria para todas as nações. O segundo versículo é 1 João 2,2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas para os nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Cara, Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, seja ele qual for. Mas eu gostaria de dar um exemplo. Eu fui para um projeto missionário uma vez, na África, Cabo Verde. E no último dia, né, de atividades lá, eu falei sobre o amor de Deus. E dei um exemplo de um pai que abandonou a sua família, que abusava dos filhos, que espancava a mulher e que saiu de casa e deixou aquela mulher sozinha. E a pergunta que eu fiz naquele dia foi: será que esse homem merece o perdão de Deus? Merecer ele não merece, mas o perdão de Deus o alcança. Porque a gente não merece, mas ele fez isso por nós. Ele veio ao mundo pelos nossos pecados, seja ele qual for. Nossa, pastor, como assim? Seja qual pecado for, tem perdão? Tem perdão. Porém, o amor de Deus alcança esse cara e ele recebe o perdão de Deus. Mas, diante da sociedade, ele tem que pagar pelos erros dele. Entendeu? Se ele cometeu um crime, ele tem que ser preso. Se ele cometeu algo que tem que pagar na justiça, ele tem que pagar na justiça. Mas, mesmo assim, ele é alvo do perdão de Deus. E o perdão de Deus exige o quê? Arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Não adianta eu falar, pastor, eu fui longe demais, eu não consigo. Consegue sim. O perdão de Deus pode alcançar você sim, mas exige arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de vida. Então, quero dizer para você que fez essa pergunta que o perdão de Deus é para você também. O amor de Deus é para você também. Mas se arrependa dos seus pecados, mude de vida e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá bom? Deus abençoe, galera. Chegamos ao final de mais um Pergunte o que Quiser, né? Então, entre nas nossas redes sociais, né? Faça a sua pergunta, não deixe para depois. Né? Curta, se inscreva, compartilhe aí a mensagem de hoje do nosso amigo Peterson. E tamo junto, uma semana abençoada para vocês. Abraço desse pastor e espero vê-los em breve, depois que o coronavírus passar, tá bom? E use sempre a máscara. Abraço.